Olá, quero falar um pouquinho com vocês aqui como você pode ler uma simulação. Quero explicar um pouquinho sobre a simulação de uma casa, para você que quer saber quanto que você vai gastar na compra da casa ou quanto que você vai pagar por mês. Então, através desse Excel ou dessa ferramenta aqui, vou conseguir te mostrar como você consegue ler os números e entender um pouco da compra ou refinanciamento que você está fazendo, tá? Vamos então falar de uma casa, mais ou menos 500 mil. Você vai dar 5% de entrada, onde você está vendo aqui os 25 mil. Aqui na coluna esquerda está escrito Down Payment, que é a entrada, também está esse mesmo número, e aqui abaixo está Closing Cost, que é o que? A taxa de fechamento. Essa taxa de fechamento ela vai variar entre 3,5% a 5% ou 6%, dependendo qual programa que você vai usar. Por essa simulação aqui, vamos usar nesse exemplo 15 mil e pouco, tá? E aqui embaixo dá para você confirmar e conferir que o total que você estaria gastando numa casa de 500 mil, se você, claro, estivesse comprando para morar, com 5% de entrada, é mais ou menos uns 40 mil dólares para comprar essa casa. Isso é a entrada, mais uma vez aqui, e a taxa de fechamento, que é chamado Closing Cost. Vamos dizer que na sua negociação a gente consegue um Seller Credit, que é uma ajuda de custo do dono da casa, tá? Essa ajuda vai ajudar você a pagar as taxas de fechamento. Vamos dizer que ele vai te dar 15 mil de Seller Credit. Obviamente dá para você perceber que os números vão ajustando de acordo, você praticamente só vai trazer a sua entrada. Em muitos casos, essa negociação existe, dependendo do qual mercado você está atuando, qual região que você está comprando, às vezes é possível conseguir negociar para que o dono venha pagar o closing cost, as taxas de fechamento. Mas por enquanto, vamos tirar essa taxa de fechamento aqui e vamos falar um pouco das reservas. Em alguns casos, o banco pode pedir 3 meses de reservas da sua conta e você vai precisar provar isso na conta, porém, não é um dinheiro que você vai gastar, tá? É um dinheiro que você vai ter que ter para provar que você tem 3 meses de mortgage, né? Ou 3 meses de hipoteca. Nesse caso aqui, vamos dizer que a reserva é 11 mil e pouco. Então, para o fechamento, você vai precisar 52 mil e pouco para uma casa de 500 mil. Mas se não precisa de reservas, por exemplo, vou tirar aqui, você vai gastar 40 mil. E sim, se tiver uma ajuda do dono, você praticamente vai pagar só a sua entrada, tá bom? Vamos falar aqui agora dos números sobre a prestação por mês. E o que significa cada parte aqui, ou cada quadradinho desse, tá bom? 500 mil é a compra, 5% é a entrada, obviamente 95% é esse valor financiado aqui. O banco está financiando 475 mil no período de 360 meses, ou seja, 30 anos, taxa de 6,9 por ano, ou 6,99, como você está vendo, vai dar uma prestação de juros e principal, ou seja, o que você vai pagar para o banco, isso aqui é fixo, até os 360 pagamentos que você fizer, e é de 3.157. Como vocês estão vendo aqui, essa seria a mensalidade. Os financiamentos que a gente faz, sempre tentamos incluir aqui o seguro e o imposto. Então esse primeiro aqui de 1.900 que você está vendo, é o seguro da propriedade. Dividindo isso por 12, dá 158 dólares e 33 centavos por mês. Mesma forma, vamos fazer com o imposto. Vamos dividir por mês, vai ser incluída a sua parcela. E essa taxa de 178 aqui é uma mínima taxa do seguro do banco. Quando a pessoa está dando entrada baixa, o banco quer colocar um seguro, quer se proteger, então você paga esse mortgage insurance, que é o que está especificado aqui. Ou seja, qual seria uma parcela, né? Quanto que eu pago numa casa de 500 mil por mês? Mais ou menos 3.993 nessa simulação. E claro, se a gente mudar aqui a simulação, podemos mudar, por exemplo, para 600 mil, os números vão ajustar. Aqui está a sua entrada, foi 30 mil, closing cost, quanto você vai gastar total, 48.476. Aqui está o financiamento, né, que é 570, 95%. Taxa de juros parcela por mês, que é o principal e os juros, né, principal interest. Ou seja, uma casa de 600 mil, aproximadamente você vai estar gastando 48 mil dólares e pagando por mês 4.660. Isso, claro, pode mudar. Se a taxa de juros vir baixar um pouco, você pode ver que vai ter um ajuste aí na sua mensalidade. E é importante entender qual o programa que você está qualificando, é importante entender esses números para saber, assim, até antes de você fazer uma oferta de uma casa ou for ir olhar uma casa, você primeiro entender os números. Então fica à vontade em mandar para a gente o endereço da casa que você está interessado. Antes de você for ver essa casa, antes de você fazer a oferta, manda o endereço aqui pra gente, nós vamos poder rodar essa simulação, esses números para você, e você conseguir entender melhor como que você pode fazer o financiamento dessa propriedade, tá? Qualquer ajuda, pergunta ou informação, entre em contato com a gente.